Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Então, nós estamos num culto de virada. Eu não sei se você prestou atenção aqui na retrospectiva desse ano. E quem aqui ousa dizer que conseguiu acompanhar tudo que aconteceu ali? E deixa eu falar para você, faltaram 6 eventos que a gente não conseguiu encaixar a tempo. De coisas que aconteceram, sem falar de tudo que aconteceu lá fora, feito pelas nossas missões urbanas, pelo nosso Adictos, pelo nosso Ministério de Adictos, pelo nosso Ministério de Missões Urbanas, pelo nosso Ministério Prisional. Não deu tempo de incluir aqui. Algumas fotos a gente não pode publicar. Quando ela se envolve em algumas coisas que acontecem, nós não podemos ter as pessoas, como nós tivemos agora um excelente evento numa penitenciária feminina, mas as pessoas que estavam lá não podem ter o rosto publicado. Então, eu tenho um texto que é lá em Amós 9, e os profetas gostam muito dele. Ele é um texto que fala sobre um novo tempo, ele fala sobre coisas que vão acontecer. Mas a Bíblia Mensagem, quem sabe que a Bíblia Mensagem ela não é literal. Amém? A gente não lê a Bíblia Mensagem entendendo que é o que está ali. Ela é um entendimento de quem já leu. Mas ela serve para ilustrar algumas coisas. Ela tem uma versão muito poética desse texto. Mas eu acho interessante, ele combina um pouco. Os profetas gostam muito desse texto, porque ele dá uma valorizada. Mas eu queria só lembrar você, porque esse texto já foi lido aqui algumas vezes desse ano que passou. E é o texto de Amós 9, ele do 13 ao 15, na Bíblia Mensagem, ele diz assim: e é verdade, agora não vai demorar muito, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Vão consertar tudo de novo para o meu povo, Israel. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas, plantarão vinhedos, tomarão bons vinhos, cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas. E eu os plantarei, vou plantá-los na sua terra, nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles. O Eterno, seu Deus, diz isso. Mas esse trecho aqui é um texto que é muito simbólico, e ele diz assim: as coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. E há pouco tempo atrás esse texto foi lido aqui, eu falei assim, mas isso não é uma profecia mais para a gente já está vivendo isso. Eu quero que uma pessoa aqui se levante e diga assim: eu sei tudo que aconteceu nessa igreja esse ano. Eu não sei. Tem coisa acontecendo para tudo quanto é lado. Tem dia que você chega aqui, tem centro de cura aqui, tem rema acontecendo, tem reunião lá no Verbo Gourmet, tem reunião lá em cima, treinamento acontecendo. Eles estão no Hospital Rocha Faria, tudo no mesmo dia. As coisas estão acontecendo para tudo quanto é lado. Houve realmente uma multiplicação esse ano. Nós tivemos uma velocidade de coisas acontecendo, pessoas se formando. Por exemplo, faltou aqui a formatura do Somos Um, que é o curso de casais. Faltou aqui, e de uma maneira, entendam o que eu vou dizer, muito emblemática, nós fizemos aqui a primeira cerimônia de sepultamento da Eunice Honório, fundadora dessa igreja, de uma forma que a igreja não sabia nem que sabia fazer aquilo tudo. E nós fomos elogiados no Brasil inteiro pela maneira que conduzimos aquilo. Foi um momento triste que a igreja reverteu numa condição especial de honrar aquela mulher. Nós vivemos momentos de 6 pessoas sendo licenciadas, pessoas sendo ordenadas. Isso tudo estava acontecendo ao mesmo tempo.
Eu estava na África e aqui o Pleno estava fazendo evento e a gente estava tendo coisas acontecendo. Então, chegamos num tempo onde você já não consegue acompanhar tudo que acontece na sua igreja local. Então, eu creio que esse texto de Amós já não é para o nosso futuro. Ele já é o nosso presente. Você não consegue mais ver tudo que está acontecendo nesse lugar. Você não consegue mais saber. Você está aqui num culto e quando acaba o culto tem uma fileira de pessoas aqui na frente. Os pastores estão aqui. Chegam pessoas para orar. Elas são curadas aqui. Outras são libertas. Outras nascem de novo. Enquanto isso tem visitantes nascendo de novo lá na sala dos visitantes. Enquanto isso tem criança sendo batizada no Espírito Santo lá em cima. O adolescente está ali do lado fazendo conversão. Você não consegue mais acompanhar. Esse texto não é o nosso futuro, é o nosso presente. Nós já estamos vivendo isso. Amém? E o que Deus está dizendo, vocês já multiplicaram de uma forma tão extraordinária e tão rápida que você não conseguiu ver. E eu tenho certeza que você não conseguiu acompanhar tudo que passou aqui na retrospectiva. E eu vou dizer, aqui foram os eventos maiores, eventos abertos com inscrição, mas além disso, teve várias situações, reuniões e várias coisas que foram lançadas que não entraram. Além do ordinário, que a gente tem culto toda quinta, culto todo domingo, a gente tem terça-feira reunião dos discipulados, na segunda, quarta, sexta, na segunda, terça e quarta, 2 vezes por semana tem centro de cura, a gente tem escola de mentoria e oração, a gente tem escola de negócio, tudo acontecendo junto. 6 professores levantados para o rema prisional. Nós temos um grupo que vai num lugar de dependente químico e prega lá toda semana. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E sabe por que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Porque um corpo saudável, ele consegue multiplicar. Nós estamos vivendo um tempo onde as células estão saudáveis e elas vão multiplicando. Porque quando o corpo adoece, quando o corpo está frágil, ela não consegue fazer isso. Mas hoje, mesmo que você pense que você não está fazendo nada, você está fazendo. Porque quando você dizima, você oferta, você faz alguma coisa, essas coisas estão chegando em lugares. Quando nós fazemos oração, quando nós temos relógio de oração, tudo isso a gente não passou aqui. Os eventos que a gente teve de oração, muita coisa acontecendo junto. Por quê? Porque o corpo está saudável. O corpo está, as juntas estão ligadas, as pessoas estão sabendo onde elas estão fazendo aquilo que foram chamadas. E querido, deixa eu dizer para você, isso é um luxo. É um luxo você estar numa igreja e veja bem, isso não é para nossa vanglória, amém? É toda a honra e toda a glória para Deus, mas aprove ao Senhor manifestar a sua palavra em nosso meio. Então eu quero trazer você para essa realidade da onde nós estamos. Nós já estamos com a cabeça girando. Amém? Nós já estamos, não conseguimos acompanhar tudo o que acontece. Que diga eu, Josias e Tiago. Porque a gente hoje não dá conta, tem que multiplicar pessoas. E eu creio em nome de Jesus que isso vai ser de forma tão orgânica. Eu creio mesmo de verdade que a gente vai ter uma banda da igreja sendo conhecida em outros lugares. Queridos, não é normal tanta qualidade no mesmo lugar. Não é normal um coral que não barra ninguém cantar tão afinado igual o nosso. Porque talvez você pense que todos eles fizeram audição e só os bons ficaram. É isso mesmo, ficaram todos os bons, mas eles não fizeram audição não. Eles entraram e se encaixaram. Porque a pessoa responsável, ela tem esse desejo de que seja inclusivo. Só que quando você vê eles aqui, você fala, todo mundo profissional. Então tem algo acontecendo e você não pode ficar desatento. Por quê? Porque tudo isso já está acontecendo. E se você não perceber, você vai ficar atrasado e vai perder o próximo bonde. O próximo trem, né? Bonde é muito antigo. O próximo trem. Amém? É porque na minha geração a gente caía do bonde quando não prestava atenção na conversa. Mas então, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque a gente precisa entender sobre estações. Querido, se a gente não entende as estações da nossa vida, a gente começa a ficar perdido, ou às vezes a gente fica, não percebe o que nós estamos vivendo. Porque se você não entende estação, por exemplo, se você não entende que um filho adolescente vai estar em formação,
você vai dizer que é uma pessoa com problema. Não, ele está em formação. Todos nós passamos por isso, é uma estação. Depois fica jovem, outra estação, a estação do sabe tudo. Depois fica mais velho, outra estação, aquela minha mãe estava certa. São estações que a gente vai vivendo, então é importante a gente entender. E lá no início, Deus define isso. Ele diz lá em Gênesis 1,14, que se Deus haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais, para estações, para dias e para anos. Os ciclos são importantes. É importante a gente terminar um ciclo. Foi Deus que determinou 12 meses para fechar um ciclo. Para quê? Para que você tenha sempre oportunidade de renovo. Querido, a vida seria muito difícil se ela não tivesse fechamento de ciclo. Porque não é nada, você vai fazer aquelas promessas de fim de ano, né? Eu já esbarrei com umas duas ali. Esse ano eu emagreço. Esse ano eu vou cortar o refrigerante. Esse ano eu vou entrar na academia. Aí você fala, todo ano fala isso. Não, querido, mas é uma marca de ciclo. Fechamos um ciclo. Aquilo que o dia a dia não permitiu pode ser feito agora. Você tem a possibilidade de renovo agora. Nós estamos encerrando um ciclo. E o que é velho fica para trás. E agora a gente começa o novo. Mas aquilo que não foi tão bom, a gente aprendeu. E aquilo que foi bom, a gente aperfeiçoa. Mas nós vamos fechar um ciclo, começar outro ciclo. E é muito importante você saber aonde você está e para onde você está indo. Você está como igreja local num ano de multiplicação. Você está encerrando hoje um ano de multiplicação. A multiplicação vai encerrar? Não, o ciclo foi aprendido. Agora a gente vai acrescentar outro. Porque é assim na sua vida. Você aprendeu a andar de bicicleta, depois você aprendeu a dirigir. Mas quando você aprendeu a dirigir, você não desaprendeu a bicicleta. Você ainda sabe andar de bicicleta, agora em outra ocasião, mas você sabe. Então os ciclos são assim. A palavra vai dizer que até a cegonha do céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha, o grou observam o tempo da sua ribação. Ou seja, os pássaros conhecem a estação, a mudança de estação. Eles migram instintivamente de um lugar para o outro, porque eles percebem uma mudança de sinais que avisam que naquele lugar vai ficar frio, no outro lugar vai estar calor. Como seria você com o Espírito Santo por dentro e não saberia a próxima estação? E não perceberia os sinais? Não tem como você ter o Espírito que guia você, conduz você em segurança e você não saber de onde você veio e para onde você está indo. Talvez você não esteja atento, mas com certeza o Espírito está sinalizando. Com certeza você tem percebido um cheiro novo. Com certeza você tem percebido uma mudança de estação. Porque ainda que você não esteja atento, quando o tempo vai virar, você espirra. Não é verdade? O seu corpo reage à mudança da estação. Como não seria o seu espírito? O seu espírito sabe que tem algo novo. O que acontece é que às vezes a gente ou não quer ou tem medo. E deixa eu dizer, se você entrou aqui com medo do novo, ele acaba hoje. Porque você veio para um lugar de renovo, de restauração, de restituição. Coisas novas vão acontecer. Ah, pastor, e vai ser tudo bom? O resultado vai. Porque ainda que venha adversidade, você vai aprender com elas. Você vai crescer com elas. Você vai ser forjado com elas. Não tenha medo do novo. Não tenha medo da dor. Não tenha medo da decepção ou da frustração. Não, querido. Isso faz parte de um amadurecimento. Quem não tem dor, quem não tem frustração, quem não tem decepção, não amadurece. Faz parte. E o que você faz com isso? Você aprende, você se aperfeiçoa, você se desenvolve, você desenvolve o fruto do Espírito, porque não é o seu dom que vai garantir a você lugares altos. O dom ele te leva lá, mas quem sustenta você é o fruto do seu Espírito. Então ser forjado é bom.
Diga comigo para você começar a acreditar. Ser forjado é bom. Fala com fé, porque você ainda está duvidando. Ser forjado é bom. Não tenha receio não, querido, de passar por desafio. Não tenha receio de passar por adversidade. Não. Elas serão momentâneas. Mas você vai ganhar peso de glória eterna. Amém? Então quando a gente pensa nisso, e a gente pensa que tudo tem seu tempo determinado, Eclesiastes fala sobre isso, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de se alegrar, há tempo de passar por diversidade, há tempo para tudo. E todos os tempos são tempos que Deus pode produzir coisas. Deus pode produzir coisas em tempos de dor. Deus pode produzir coisas em tempos de decepção. Deus pode produzir coisas. Ele não produz a dor nem a decepção, mas Ele pode aperfeiçoar em cima disso. A Bíblia diz que se a semente não morrer, ela não germina. A morte da semente é dor, mas o germinar é vida. O Deus que nós servimos, o Deus que nós temos como Pai, Ele é capaz de pegar qualquer situação e transformar em algo bom. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu passei. Eu não sei o que você passou não, mas eu sei o que eu passei já nessa vida. Eu já passei bastante coisa. E tem suas consequências emocionais, tem suas consequências físicas. Mas eu vou dizer para você, eu não abro mão de nada que eu passei. Eu já tive muita dor. Enterrei meu filho de 3 meses, enterrei meu irmão de suicídio, enterrei minha mãe de câncer. Já fui assaltado, revólver na cabeça 5 vezes na vida. Mas eu vou dizer a você, eu aprendi muita coisa. E talvez, se eu não tivesse passado por todas essas dores, eu seria um ser humano pior. Porque é muito difícil entender a dor do outro sem ter tido nenhuma dor. É muito difícil você entender que uma pessoa não está com preguiça quando ela está com depressão. Se você nunca passou perto disso, se você nunca viveu um momento de angústia, é difícil entender o luto de quem nunca passou. É muito difícil. Não é impossível, a palavra nos ensina. Mas deixa eu dizer, qualquer dor que você passou, ela gerou em você algo para você ser melhor. Ah, mas então eu estou aqui nessa terra sofrendo para me aperfeiçoar. Não, você está aprendendo a palavra para se aperfeiçoar, amém? Deus não trata com você com dor, mas Ele, no meio da dor, Ele pode tratar através da palavra, amém? Então a gente está vivendo esse tempo de não perder essa mudança de estação. E tem um texto de 1 Crônicas, a gente não vai explanar sobre ele, mas diz assim, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Eu não vou nem falar o contexto, porque o que eu quero é a frase. E ele diz assim, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E olha que coisa extraordinária que o final do versículo diz. E Deus lhe concedeu o pedido. Olha o abuso desse cara. Tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, do modo que não me sobrevenha aflição. E Deus não foi e fez? Alargou as fronteiras, guardou essa pessoa. Sabe que talvez você não está vivendo tudo que você está vivendo porque você não está tendo a ousadia de, como o filho pediu o que você quer? Não está tendo a ousadia de pedir mais? Não está tendo a ousadia de pedir para alargar as fronteiras? Sabe, querido, que às vezes a gente vai confundir humildade com mediocridade? Ser humilde está muito ligado ao coração, à capacidade que você tem de se humilhar perante Deus e reconhecer que Ele é o maior. Agora, mediocridade é quando a gente acha que está bom quando Deus disse que não está. Quando Deus está dizendo, tem que aumentar, tem que alargar, tem que crescer, tem que avançar. E você diz, não, está bom aqui. Está bom aqui é desobediência. Porque está bom aqui é conforto para a gente. Mas Deus não te chamou para esse lugar. Da mesma maneira que você não vai querer que seu filho coma de colher com 18 anos. Nem ande de bicicleta de rodinha. E ele vai dizer, tá bom aqui. Você, não, filho, você pode mais. Você vai mais. Da mesma maneira Deus está dizendo para você nessa noite,
Você pode mais. Tem mais para você. Ah, pastor, isso é uma palavra motivacional? Não, é a palavra de Deus. Alargar fronteiras, crescer, avançar. E deixa eu ensinar uma coisa para você. Quem é a igreja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai ter que ver as fichas, gente. Tiago vai ter que conferir as fichas, porque tem uma galera aqui que não está escrita. Não, querida, a igreja é você. Quando Deus lança uma palavra para a igreja, não é para as paredes que Ele está falando. Não é para a instituição CNPJ, é para a sua vida. Se Deus falou de multiplicação em 2024, é para a sua vida. Se Deus falou de expansão em 2025, é para a sua vida. Não fica de longe olhando. Não fica de fora observando como se aquilo não envolvesse você. É sobre você, é para você, é por você e é através de você. Uma palavra de expansão pode ser uma expansão da sua mente, pode ser uma expansão do seu negócio, pode ser uma expansão do seu entendimento, uma expansão da sua fé, uma expansão da sua família chegando para o Jesus. Expansão é para todo lado. Então, nós temos que observar e prestar atenção para a gente não perder a onda, não deixar de usufruir a estação, estar com a roupa errada na estação que mudou. Pensa, alguém chegando aqui hoje com um casaco de pele. Você ia olhar e ia falar: quem é esse ET? De que nave saiu? Campo Grande é quente, mesmo quando chove. Nós estamos com ar-condicionado, mas ainda tem uma sensação de um suor seco. Porque nós estamos num lugar quente, numa estação de verão, ainda que com chuva. E para o verão você mudou o seu armário, você mudou a sua roupa, você mudou as cores. Por quê? Porque a estação mudou. E agora Deus está dizendo para você que tem uma nova estação para a sua vida, para a sua igreja, para a sua empresa, e você vai continuar de casaco? Não, Deus está te chamando para colocar roupas leves, para você correr com velocidade. Sabe, queridos, teve uma época, e eu não sei se todo mundo participou disso, eu não sou alguém que acompanha muito esporte, mas eu lembro que se lançou lá um tal de uma roupa de natação que era inteira, e que quem usava aquela roupa, ela agora é proibida. Quem usava aquela roupa nadava muito mais rápido. E aí era desleal com os outros, porque aquela roupa proporcionava uma velocidade que nenhum dos outros conseguia. E se Deus está querendo te dar um maiô desse? E se Deus está querendo te dar uma roupa dessa? Para que você corra com uma velocidade que naturalmente você não correria. Você vai rejeitar? Não, querido. Vamos mudar roupa, a estação está mudando. Tem cheiro. Tem cheiro. Tem coisa nova. E aí, a gente tem tido uma palavra de expansão. E ela passa, como a gente já conversou, quem é membro dessa igreja, mas se você não é membro, está nos visitando, querido, deixa eu dizer, só de estar num ambiente que a gente usufrui. Você já entrou num restaurante que você nem comeu, só bebeu água, e quando você entrou no carro, você estava com cheiro de fritura? Você comeu pastel? Não. Você comeu a fritura? Não, mas o ambiente te impregnou, não é isso? Pronto. Tira a fritura e coloca unção. É óleo, mas é cheiroso. Você está nesse ambiente impregnado de unção. Você pode até não ser um membro da casa, você pode ser só um visitante, mas quando você entrar no carro, tô diferente. Chegou um negócio novo. O ambiente faz isso, querido. O ambiente promove isso. Pensa, cada um que está aqui sentado carrega um pouco da glória de Jesus. Você nunca esteve tão perto de Jesus, porque cada um aqui tem uma parte do dom que estava sobre a vida dele. Do seu lado aí tem alguém que tem uma parte do dom que estava sobre a vida de Jesus. E a gente está aqui reunido,
todo mundo junto, você acha que esse cheiro não pega? Pega. Pega. Você está aqui, então usufrui. Recebe o teu maior também, amém? Então, a gente está aqui para receber dessa palavra para a nossa vida, dessa bênção. E eu quero citar 3 princípios rápidos que a gente vai falar com calma durante o ano de 2025. Mas eu quero falar alguns exemplos rápidos só para ativar você para 2025. Princípios para que as promessas se cumpram na nossa vida. O primeiro deles é a consagração. A gente tem falado sobre isso e vou falar hoje de forma bem prática. O que seria hoje uma consagração prática? Tudo que ele falar para você, que ele falar, amém? Não são homens, não são pessoas, tudo que ele, com E maiúsculo, falar para você, faça. Faça. Pessoas vieram aqui na frente, nesse início do ano, nesse final de ano, eu dei uma palavra que Deus ia distribuir a visão entre a igreja. E pessoas vieram me procurar chorando, dizendo: pastor, há 6 meses atrás eu sonhei com o terreno. Há tantos meses atrás Deus me mostrou isso e eu não tive coragem de dizer para o Senhor. E talvez era a palavra que eu estava esperando para confirmar. Deixa eu falar para você, se Deus falou, faz. Só tenha certeza que foi Ele. Mas a palavra é apta para discernir se é sua alma ou seu espírito. Mas se foi Ele, faça. E aí eu quero lembrar um exemplo para você. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu quero lembrar um exemplo para você de quando aquela mulher recebe a visita de Elias. E quem é pai e quem é mãe não passa por esse texto de boa. Porque ela tira a comida do filho para dar para o profeta. Quem é pai e quem é mãe, sincero, que não mente, fala para mim. É fácil um negócio desse? Tirar da boca do teu filho para dar para o profeta? E aquele profeta chega na casa daquela mulher que está passando por necessidade e ela diz que ela vai comer a última comida e morrer. E aquele profeta, que a gente pensa que é cara de pau, diz a ela: não, primeiro dá para mim. E ela prepara e dá. Mas a gente esquece que lá no versículo anterior, um pouco antes, Deus fala para ele: vai na casa de uma viúva em Sarepta, porque eu ordenei a ela que te alimentasse. Não foi, o profeta não conta novidade. Profeta, ele fala algo que Deus, ele confirma algo que Deus já falou. O profeta, quando tira algo do nada e você aquilo não faz sentido para você, guarda e espera, porque não é assim que funciona. Deus comunica e aí ele vem e testifica. Aí aquilo mexe em você. Pronto, tá jóia. Não, mas do nada, né? Tô aqui, do nada puxa um negócio que não tem nada a ver comigo. Guarda. Faz como Maria, guarda e espera o tempo oportuno. Pode ser que se confirme, pode ser que foi a alma do profeta. Mas o que é importante, quando aquilo tem confirmação com o que Deus falou. Então Deus diz: eu ordenei aquela mulher que te alimente. Vá para lá e procure ela, porque eu já dei o comando. Sabe o que às vezes a gente demora a entender? É que aquilo que é futuro para a gente é passado para Deus. Deus já providenciou. O que Deus, quando Ele te dá uma palavra, Ele não sai correndo afoito para providenciar o que Ele falou. Talvez você faça, mas Deus não faz não. Deus não é procrastinador não, querido. Amém? Deus faz o que tem que fazer no tempo que Ele prometeu. Agora, quando Ele diz: olha, vai lá porque vai ter uma viúva, é porque Ele já providenciou. Quando Jesus diz: vai lá e pega o primeiro peixe, porque na boca dele vai ter uma moeda, é porque Jesus já tinha dado ordem ao peixe. O que a gente não entende é que o que Deus está contando hoje é novidade para a gente, mas para ele já viu o fim antes do começo. Então a palavra que você recebe, Deus não vai agora ter que velar por ela improvisando.
Não, querido, Deus não é Deus de improviso. O de repente da gente é uma construção que Ele já fez na nossa vida. O de repente que José virar governador é uma construção que Deus promoveu na vida dele através da dor. Preparou e forjou ele para aquele momento. Você está sendo forjado para algo que Deus já preparou para você. Não é de repente para Deus, é só para você. Então, se Ele disser para fazer, se for Ele, a única coisa que você tem que conferir é Ele. O que você tem que fazer para saber que é Ele? Liga para Ele todo dia para você guardar a voz. Não é assim? Você conhece a voz da sua mãe, do seu pai. Você não cai no trote de alguém que liga e fala: pai, tô preso. Você fala: isso é a voz do meu filho. Não. Porque você conhece a voz de quem você tem intimidade. Como é que eu vou saber que é a voz dele? Liga para ele todo dia. Todo dia fala com ele. E quando ele falar uma coisa pequena, obedece para testar. Deus falou para eu dizer para a pessoa ali: Jesus te ama. Pô, pagar mico, né? Jargão. Obedece. Depois que você chegar lá e falar Jesus te ama, Ele vai te dar o restante. Você vai conhecendo a voz dele, vai sabendo como Ele fala com você, vai sabendo como Ele age. Amém? Feche teus olhos, todos vocês. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos, Thiago. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Quem falou? Como é que você sabe? Por que você conhece essa voz? Porque você ouve sempre. A voz que você ouve sempre, você não vai ser enganado, não. Você sabe como Josias fala, você conhece a voz dele e você sabe que ele abre todo o ofertório dizendo: Deus é bom. Aí quando fala assim: esse é o Josias. Quando Deus falar com você, você vai dizer assim: opa, esse é o meu Deus. E se for desalinhado com a palavra, você vai dizer: opa, esse não é o caráter do meu Deus. É engano. E quando Deus falar, o que você vai fazer? Executar o que Ele falou. Então esse é o primeiro momento de confiança que você vai ter. E aí, lá em 2 Reis 3, se você estiver com a Bíblia, abre, senão está tudo bem. 2 3:17 fala sobre algo que iria acontecer. E o profeta está falando aqui algo para um povo que está em aflição. E ele disse assim: naquele momento eles estavam passando por aflição, havia uma seca, não havia água, e se não tivesse água, o exército inimigo ia prevalecer contra eles. E a Bíblia diz que Eliseu diz a eles assim, no versículo 16: este disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentirei vento, nem verei chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Se Deus diz pra gente: não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água no deserto, cava a cova. Quem tem que agir primeiro? Deus mandando água ou você cavando a cova? E tá parado por quê? Porque tá esperando o vento? Tá esperando a chuva? Deus já deu o sinal. Você sabe que eu estou falando especificamente com você. Deus já deu o sinal. E você precisa cavar a cova. Deus está esperando você cavar a cova, enquanto você espera Ele mandar água. Quem vai ganhar? Cava a cova. E a Bíblia diz que naquele texto, Deus já tinha liberado uma água na montanha, que ia chegar. O povo não sabia, mas Deus já tinha providenciado. A água já estava vindo. E se eles não tivessem cavado as covas, a água ia passar
e eles não iam tirar proveito. Cava a cova. Faz o que ele está mandando. Amém? O que ele está falando para você, ele não vai providenciar. Ele já providenciou. Ele só está te falando para que você se prepare. Depois uma outra coisa, direção. Consagração para receber direção. Acredite que Deus pode pegar o que você tem e abençoar. Ah, pastor, mas você não sabe da família que eu vim, a casa que eu tenho, o estudo que eu tenho. Deixa eu te contar um negócio. Moisés tinha um mísero pedaço de pau na mão. E você talvez pense que o cajado de Deus era de ouro, com pedras preciosas. Não. Deus pergunta, o que você tem aí na mão? Porque Moisés estava como você questionando, como eu vou conseguir livrar o povo? O povo não vai me ouvir, o faraó não vai me ouvir. Ele, o que você tem aí na tua mão? Ah, eu tenho um pedaço de pau. Lança no chão, vira uma serpente. Caramba, pega a serpente, vira um pedaço de pau. Com esse pedaço de pau, que a gente chama de cajado de Deus, ele abriu o mar vermelho. Qual a ferramenta que está na sua mão e você acha que não foi Deus que te deu o dom para usar? Deus está preparando algo maravilhoso para você com o que você tem. Ah, pastor, mas eu não sou um ministro. Eu não sou um professor do Rema. Como é que eu vou ganhar as pessoas? Com a ferramenta que você tem. Se é dentista, enquanto obtura um dente. Se é uma costureira, porque vai fazer uma roupa extraordinária. Se é uma boleira, porque ninguém nunca comeu um bolo igual você fez. E quando as pessoas perguntarem a receita, você vai dizer, eu peço ao Espírito Santo e ele me ensina. Qual é a ferramenta que está na sua mão, que você está guardando e pensando que Deus não pode trabalhar com ela? Querido, acredita, Deus pode pegar o que você tem e te abençoar. Ele só precisa de uma semente, de um elemento e da sua entrega e consagração desse elemento a Ele. Eu estou te dando as pistas para você receber a tua promessa. Amém? E para a gente concluir, tem muitos textos aqui para você. E Isaías 43 é um texto que no final do ano a gente mexe muito com ele, porque ele fala lá no versículo 19: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Sabe que às vezes a gente tem que fazer um culto da visão para falar tudo que a gente fez o ano inteiro. Tem que passar uma retrospectiva para você ver o que você está vivendo. Eu estava ali na frente, do meu lado estava minha esposa, atrás de mim estava a Alcemira. E as duas falando assim, meu Deus, aconteceu isso tudo? Meu Deus, eu não tinha nem visto. Porque é isso que a gente vive. Deus está fazendo o tempo todo. E a gente tem que perceber que tem algo novo. Sabe por que tem algo novo? Porque você não é mais o mesmo. Eu gosto de pensar, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas que por acaso viveram uma falência ou quebraram numa empresa. E elas falam assim, mas eu vou começar do zero? Não, querido, ninguém recomeça do zero. Alguém que quebrou sabe tudo que não deve fazer. Ainda que você não aprendeu grande coisa, você já sabe o que não deve fazer. Então você, quando recomeça, você nunca vai recomeçar do zero. Você vai recomeçar de um lugar que você já aprendeu. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restituição. Eu já falei aqui algumas vezes, mas é o exemplo que me vem à cabeça. Eu estou com o microfone, eu vou falar de novo. Eu, quando era criança, você já ouviu isso, finge que é novo. Eu tinha horror do Papaléguas. Detestava o Papaléguas. Aquele bibi. Detestava ele, achava ele insuportável. Achava ele chato. E eu torcia pelo Coiote. Me ama, tá, gente? Porque eu gostava das ideias do Coiote. O Coiote planejava bem, gente. O Coiote se alimenta de pássaro, tá tudo bem, né? Você come picanha e não fica... Ninguém torce contra você. Né? Eu torcia pro Tom, porque eu não gosto de rato em casa. A pessoa lá defendendo o rato. Eu falei, se fosse na minha casa, eu queria o Tom, matando ele.
E eu não gostava do Papaléguas. E eu ficava chateado, porque os planos do Coiote eram bons. Aí dava um negócio errado, ele desistia. Não, querido. A gente faz quando dá errado, a gente aperfeiçoa e volta lá. E eu ficava assim, não, é só voltar e resolver isso. É só isso que deu errado. Pega esse Papalégua. Mas o que eu estou falando para a sua vida? Você não vai recomeçar do zero. Você já aprendeu coisas. Você se decepcionou, você foi traído, você confiou errado, você fez coisas erradas, você magoou pessoas. Mas você aprende e você não vai fazer de novo. Então você não vai recomeçar do zero. Diga, eu nunca vou recomeçar do zero. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e agora eu olho para o alvo e eu vou alcançar aquele prêmio. Amém? E por último, mantenha a sua expectativa. A vida, o dia a dia, as dores, as aflições, as decepções, e eu não sei porque eu estou repetindo isso, elas vão tentar roubar de você a tua expectativa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabia o que ia acontecer no meio do caminho. Jesus sabia sobre Judas. Jesus sabia que Pedro ia negar. Lembra que ele canta a pedra antes. Aquele que me beijar, você vai me negar 3 vezes. E Jesus desistiu de algo por conta disso? Não, diga graças a Deus, senão não estava aqui. Ele não desistiu. Os percalços fazem parte da vida, mas mantenha a sua expectativa na palavra de Deus. Deus está falando sobre expansão, não está? Expansão do quê? Dessa igreja fisicamente? Pode ser, a gente está precisando de um lugar maior, né? Olha lá. Vocês estão, tá tudo bem aí? Podia estar melhor, não podia? Isso é um bom problema. Ah, mas não é todo dia de culto, mas foi assim na cantata, foi assim em todos os eventos que a gente tem convidado. E a gente quer que nossos convidados fiquem assim? Não, a gente quer eles confortáveis. Então a gente vai fazer o quê? Aumentar a casa. Ou vai aumentar o número de cultos. Aí não tem amém não. O pessoal que trabalha, a galera que trabalha, gente, pensa no teu parente, criatura. Vai aumentar o número de cultos. Glória a Deus. É isso. Se fosse discípulo, ia dizer, não multiplica o pão não, Jesus, que dá muito trabalho. Faz isso não, hein? Olha aí. Mas o que acontece? A gente precisa fazer, é natural. Isso é natural. Mas deixa eu te explicar. Não é o natural que a gente está falando. A gente está falando de um sobrenatural. Deus falou. É diferente. Deus falou. Ah não, pastor, o senhor que quer fazer obra está falando isso. Graças a Deus. Que não fui eu, foram os profetas. Um atrás do outro. Está no vídeo do culto da visão. Vai passar guia 5 de novo para você lembrar. Foram eles que falaram. Por quê? Porque tem um cheiro. E quando as pessoas vêm de fora, elas sentem mais do que a gente. Não é assim na tua casa? Fritou peixe hoje. Não, foi 3 dias atrás. Nem estou sentindo mais. Mas eu sei. Né? Dono de cachorro, né? Que não sabe que tem cheiro de cachorro na casa dele. Mas você que chega sabe. É ou não é? Sabe que tem gato, sabe que tem cachorro. Aí fala com o dono, não, levei ele no clubinho essa semana, tá cheiroso. Cheiro de cachorro. Cachorro cheiroso, mas é cheiro de cachorro. Então quando o profeta vem, ele sente o cheiro que a gente já está acostumado. Você nem sente mais. Bebe água com pelo e nem liga. Mas a visita percebe. Percebe. Não se ilude não para não sofrer. Ela sabe. E aí o profeta chega e fala: tá pequeno. Tem algo para acontecer. E ele fala. Mas quando ele fala, tem que testificar. E testificou. Então deixa eu dizer para você, o diabo sempre vai se levantar diante de qualquer promessa. Mantenha a tua expectativa. Pastor, eu passei por coisas, né? Eu acho que desde 2020 a gente está passando por coisas.
O mundo está passando por coisa, né? E nem todo mundo se recuperou até hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mantenha sua expectativa. Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, mas era para ter bom ânimo. Mas o que é expectativa, pastor? Eu já me frustrei tantas vezes. Rapaz, todas as vezes que você se frustrou, foi para te preparar para o dia da tua vitória também. Você vai olhar e vai falar: eu tentei desse jeito, deu errado. Eu tentei para cá, deu errado. Agora eu entreguei ao Senhor. Uau! Ele fez, só podia ser Ele. Mantenha a sua expectativa. Creia naquilo que Ele falou. Você canta nessa igreja, você disse eu acredito, mas a gente precisa crer nisso o tempo todo. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? A gente vai entender que uma palavra lançada sobre uma igreja não é para a parede, é para a nossa vida. Você vai expandir, você vai crescer, você vai avançar, e uma consequência disso é que esse lugar vai ter que te acompanhar. Hoje lá em casa eu pedi para uma pessoa tirar uma planta de um vaso e botar no chão. E aí eu queria salvar o vaso é caro. Quem me conhece sabe que eu peço, não me dá muda não. Muda custa R$10, o vaso custa 80. Né? Porque às vezes vem com um saquinho de muda, olha aqui eu te dei. R$10 a muda, para comprar, botar no vaso de R$80. Aí o rapaz foi e falou, vai ter que cortar o vaso. Sofri, vai ter que cortar o vaso, R$80 o vaso. Mas a planta cresceu e ela estava tão robusta dentro do vaso que ela não tinha como sair. Porque ela tinha expandido. E o vaso não expandiu junto. Então teve que rasgar o vaso para colocar no chão. Você está entendendo o que eu estou falando sobre você? Você não está cabendo no vaso. Você expandiu, você cresceu. Você está cheio da palavra. Você está cheio de conhecimento. Essa igreja está cheia de ministros, de palavra, de doutrina, de unção, o povo ungido para tudo quanto é lado. Está cabendo não, vai ter que rasgar o vaso. Mas vai plantar numa terra tão boa que vai crescer ainda mais. Porque sabia que se eu não tirasse aquela planta do vaso, ela não ia conseguir crescer mais? Ela ia ficar limitada naquilo ali? Quem quer ser essa planta limitada que não cresce? Vamos rasgar o vaso? Então essa é a noite para você rasgar o vaso. Isso tudo que está aí, ó. Hoje tu vai, ó, uau! Rasgar esse vaso, se preparar para o novo, se preparar para aquilo que Deus tem para esse tempo, para a sua vida e para essa igreja. Então entenda que você faz parte. Se consagre em obediência. Deus falou, faça. Entenda que Ele já esteve à frente do que Ele falou e Ele já providenciou todas as coisas. Ele não vai ser pego de surpresa. E porque você entendeu essas três coisas, você vai estar motivado. Pastor, mas eu não estou com vontade não. Mas vai ensaiando. Vai treinando. Ah, mas isso é papo de verbiano doido. É. Coisa boa. Ser verbiano doido. Não é não? Tu queria uma igreja chata? Tu queria uma igreja cheia de anjos cantando ópera? Não queria. Tu veio pra cá porque tu gosta do fogo, tu gosta do barulho. Então vamos começar a ensaiar esse negócio. Porque Deus não falou que vai acontecer? Aí a gente vai comemorar lá? Não, vai cavar a cova agora. Vai cavar a cova agora. Você já ouviu eu falar isso também. Mas jogador de futebol, quando faz gol, não cria passo na hora, não. Passinho, né? Fazer aquelas... Não. Ele ensaia em casa, ensaia no treino. Quando ele faz gol, ele olha para o outro já sabe como é que é para fazer. E quem é minha ovelha, principalmente o Ministério de Música, sabe que eles são obrigados a ter uma dancinha. Obrigado, faço reunião aqui e falo, tem que ter uma dancinha. Porque tem que saber o que fazer na hora que o Espírito revela. Tem que saber o que fazer quando chega a revelação. Se for gol, tu não sabe o que fazer? Sai gritando?
faz igual minha mulher, esquece que tá de pijama e vai pra rua comemorar o único gol do Vasco que ela viu. É condomínio fechado, graças a Deus. Esqueceu, gente. Tava tão sem expectativa do Vasco ganhar. Aí o Vasco ganhou, ela esqueceu que tava de pijama. Você vai passar por isso? Não, bota a roupa certa, meu irmão. Prepara logo, ensaia a dancinha. Deus não falou que vai fazer? Você não acredita? Então se prepara. Crianças, vocês têm um limite. Olha para a tia Lê, tá bom? Meninos, olha para a tia Delves. Mas você não tem limite não, amém? A gente vai ensaiar um pouco. Por quê? Porque quem acredita celebra antes. Quem acredita comemora antes. Deus já apontou anos difíceis nessa igreja. Não é todo culto que você vem aqui da virada que o pastor está animado, não. Tem culto que o pastor fala, gente, segura a onda que o negócio vai ser feio. 2019 eu lembro muito bem. 29 de dezembro de 2019, eu falei, vai ser grande de novo. E todo mundo, uau! E eu falei, mas não vai ser bom. E a gente encarou a pandemia. Então, eu não estou aqui para motivar você em virada de ano, não. Mas eu estou sentindo o cheiro. Tem um cheiro de vaso rasgando, de cair saindo, de coisa acontecendo, amém? Ministério de Música pode me ajudar? Glória a Deus, nós vamos viver um tempo novo. Vocês podem ficar sentadinhos, tá bom? Faz assim. Vocês podem ficar de pé? Amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Vou explicar a expressão para você não se ofender, tá? Pastor Bud, ele usava uma expressão que a gente não conhecia e às vezes a gente se ofendia, porque ele falava que a gente estava com cara de vaca na frente da porteira nova. E a gente ficava ofendido, porque a gente é carioca, não sabe nem a cara da vaca. Mas um dia eu fui no sítio de um amigo meu e ele tinha lá um lugar lá das vacas passarem e tinha trocado o lugar da vaca passar. E aí o que acontece? Ela passa todo dia por um caminho. E quando você muda a porteira, ela fica parada na frente da porteira sem saber o que fazer. Vê se a pessoa que está do seu lado está com essa cara. É aquela cara assim, eu estou tentando ficar alegre, mas eu não sei como é que eu faço. Tem tanto problema, tem conta para pagar, esse ano não deu tão certo. Diz a ele que a porteira está mudando. Amém? A porteira mudou. O que passou, passou. O que vai vir pela frente é melhor. Tem um caminho novo. Tem um caminho novo. Tem coisa nova acontecendo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faltam 15 minutos para a virada do ano. E é claro, queridos, que é um dia de celebração. É um dia, sim, de olhar para trás e o coração se encher de gratidão. Ainda que não tenha sido, talvez, não sei, o ano que você tenha conseguido realizar tudo que você planejou. Ou talvez que circunstâncias tenham se levantado e tenham causado algum tipo de sofrimento. Mas ainda assim, Deus está no trono. Ainda que as coisas não sejam exatamente como a gente planejou, como a gente idealizou, ou ainda que as coisas tenham acontecido e a gente não sabe o motivo, não tem explicação, a gente fica buscando as respostas e nem sempre a gente encontra. Ainda assim, Deus é Deus. Ainda que Ele não tivesse criado absolutamente nada, ainda que Ele não tivesse criado a mim, a você, ainda que Ele não tivesse criado o mar, céu, terra, Ele ainda seria Deus. E Ele ainda estaria sentado no trono, no centro do universo. Ainda, queridos, que tudo aquilo que a gente tem de pensamento, tudo aquilo que a gente já conhece dos atributos de Deus, ainda que a gente conhecesse tudo que se pode conhecer de Deus,
ainda assim há uma grandeza que a gente ainda não experimentou. Ainda assim há um nível de glória que a gente ainda não usufruiu, que a gente ainda não entrou. Mas eu creio em nome de Jesus que cada ano que passa, nós vamos crescer e avançar. Porque cada ano que passa, Deus deseja se mostrar, se fazer conhecer ainda mais na nossa vida. E é claro, queridos, que Ele sempre vai estar disponível. E que o ano de 2025 seja esse ano que você deseje conhecer mais dEle, aprender mais dEle, conhecer mais os seus atributos. Mas acima de tudo, que você deseja ter mais relacionamento com Ele. Porque cada vez que a gente se relaciona mais com Deus, mais de Deus vem para dentro da gente. Mais parecido com Ele a gente fica. Mais entendendo a mente dEle a gente fica. Então é claro que nós vamos celebrar, é um momento de festa. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele tem o desejo de aperfeiçoar, até que toda a obra seja completa. Até que Jesus volte para nos buscar, até que esse corpo carnal seja entregue ao pó e o nosso espírito vá para o céu. Ainda que seja uma coisa ou outra, ainda assim, queridos, o mais importante de tudo é a gente saber que nós somos filhos amados e que o desejo do nosso coração é sempre ouvir do Senhor, em quem eu me alegro. E eu sei, queridos, que como você passou 2024 em todos os dias da sua vida, buscando agradar ao Senhor, porque a alegria dEle é a nossa força. A alegria dEle é a nossa força. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então a nossa vida é uma vida de fé, porque o justo da sua fé viverá. E a proposta dessa noite é que você tenha fé suficiente para que 2025 seja muito, 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 muito melhor que 2024. Que você agrade ao Senhor, desejando obedecê-lo, desejando atender ao clamor dEle. Assim como um dia Isaías perguntou ao Senhor: quem vai enviar? Envia-me a mim. Eu estou aqui para ser enviado, para cumprir o teu querer nessa terra, para fazer a tua vontade, porque o Senhor é alegre, nós ficamos alegres, nós ficamos fortes, ousados e corajosos. Que 2025 seja um ano de coragem, de força, mas também seja um ano de refrigério, de renovo da parte do Senhor sobre a nossa vida. Como o pastor ministrou, há um renovo disponível, há uma nova estação disponível, há uma estação frutífera sobre a nossa vida. À nossa frente há uma estação frutífera. Há uma estação, queridos, onde a provisão do Senhor será mais do que abundante sobre a nossa vida. Há uma estação frutífera, onde nós vamos cada vez mais viver, não orando para ficar curado, mas usufruindo de saúde divina. Porque é claro que se estivermos enfermos, vamos orar e ficar curados. Mas muito melhor é não ficar enfermo. E que a nossa fé esteja agarrada no Senhor, porque Ele é a nossa cura. É Ele. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. Ainda que do lado de fora circunstâncias tenham se levantado em 2024, mas quando nós entendemos que estamos guardados nele, debaixo das suas asas de amor, nós podemos encontrar a paz que excede todo entendimento, a paz que, o shalom verdadeiro do Senhor. Porque essa palavra tem um significado muito além de só paz, de só ausência de guerra. Não, é uma boa jornada nessa terra. Como Deus falou para Josué: ei Josué, ser forte e corajoso. Medita nessa lei dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer tudo aquilo que nela está escrito. A proposta que eu tenho para você, Josué: conheça a proposta e obedeça a proposta, e então você será bem sucedido. Então farás prosperar o teu caminho. Então saberá lidar com as coisas dessa vida. Enquanto estamos nessa terra, queridos, Deus nos dá sabedoria, porque em Jesus está todo o conhecimento, em Jesus está toda a ciência, está nele para vivermos essa vida.
ainda que seja um mundo caído, mas nós podemos passar por essa estação chamada dispensação da igreja sobre a terra. Nós podemos passar ilesos. Não que não haja problema, não que não haja circunstância, mas sobre cada uma delas nós já somos mais que vencedores, porque o maior habita em nós. O leão da tribo de Judá está do nosso lado, o príncipe da paz está do nosso lado, a brilhante estrela da manhã está do nosso lado, a raiz de Jessé está do nosso lado, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz está do nosso lado. Ele é o nosso remédio, Ele é nosso pão, nosso alimento, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz sem fim. Porque a Bíblia nos garante que quando Jesus viesse, haveria paz sem fim. Ainda estamos no mundo caído e ainda temos dias que não parecem dias de paz, mas a paz sem fim já está dentro de você. E é uma gota do que nós vamos viver na eternidade. Uma paz sem fim, um lugar onde não há luto, não há tristeza, um lugar, queridos, aonde nós vamos estar diante da glória de Deus, eternamente, diante do trono da graça, eternamente, reinando com Cristo, com o cetro de equidade. Então sim, esse mundo é muito pequeno do tamanho da eternidade. Tudo que acontece nesse mundo vai passar, mas a eternidade, ela garante que nós estaremos nela para sempre com o Senhor. Então sim, vamos olhar para o ano de 2024, celebrar, ter gratidão, observar algumas coisas que não foram boas, mas acima de tudo, queridos, vamos olhar para frente, vamos olhar para 2025 e nos enchermos de fé essa noite e declararmos a estrada que vamos pisar em 2025. Vamos declarar o caminho que vamos percorrer em 2025. Vamos construir no reino do Espírito uma estrada para corrermos em 2025. Vamos trazer à existência o que já foi liberado da parte de Deus, para que vivamos em 2025. Ei, Deus já esteve lá, Ele já esteve em 2025, Ele já preparou todas as coisas, Ele já desenrolou o manto sobre a sua vida, para você viver 2025. Agora nós vamos tomar posse, nós vamos mover as águas, nós vamos declarar aquilo que temos de expectativa para o ano que entra agora. Porque, queridos, nós vamos construir com palavras, porque palavras são sementes. Vamos construir aquilo que desejamos para 2025. Sabe, queridos, os profetas, eles trazem sempre uma palavra inspirada por Deus, debaixo de um espírito de profecia, de uma inspiração divina, porque profecia é inspiração. O profeta traz a palavra, mas como o pastor falou, quando a palavra chega, você já sabia de alguma forma, de algum jeito o Espírito já tinha comunicado a você. Todas as profecias que esses grandes profetas, grandes e menores da história, profetizaram, que Deus fez há muito tempo atrás. É muito importante que a gente entenda que esse mesmo Deus que fez há muito tempo atrás, esse Deus que fez as águas subirem e salvou uma família, esse Deus que abriu o mar e salvou um povo, esse Deus que enviou Jesus e salvou a humanidade, esse Deus continua sendo Deus, continua tendo todo o poder, toda a glória, continua tendo toda a graça, continua sendo o Rei do universo. E esse Deus continua sendo seu Pai. E esse Deus continua com a expectativa que você seja realmente tudo aquilo que Ele planejou para você ser em 2025. Grandes homens e mulheres de Deus já passaram pela história, e agora você está na vez. Assim como numa corrida de revezamento, existem 4
pessoas que fazem a corrida. Mas o primeiro passa o bastão. Mas sabe que ele não vai para o vestiário, porque ele já cumpriu a missão dele. Não, ele fica lá na pista de atletismo, aguardando até que o último pegue o bastão e cruze a linha de chegada, para que os 4 possam comemorar a vitória. Sabe, queridos, a Bíblia diz que ao nosso redor tem uma nuvem de testemunha, aguardando que a gente pegue o bastão agora, e que a gente rompa a linha de chegada, e que naquele dia todos nós vamos receber os nossos prêmios, os nossos galardões. Ei, Moisés está torcendo por você, Abraão está torcendo por você, Sara está torcendo por você, Raabe está torcendo por você, Noé está torcendo por você. E você pode declarar: eu vou conseguir, eu vou agarrar o bastão de 2025 e vou realizar tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Eu vou chegar na linha de chegada no final de 2025 com a coroa da vitória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se juntar aí com um irmão em Cristo, com a sua família. Não tem problema fechar os corredores. Você pode se juntar aí com o seu amigo, sua amiga, a família de Deus que está perto de você. Se você está sozinho aqui, com certeza vai ter um irmão junto com você aí. E queridos, você vai começar a declarar: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Você vai começar a declarar como será o seu ano de 2025. Você vai construir um caminho espiritual com a palavra de Deus, para que você possa correr nessa trilha em 2025. Palavras vão chegar ao seu coração essa noite, por causa do aroma desse lugar, por causa do unguento santo que está nesse lugar. Flechas vão chegar ao seu coração. Agarra ele e começa a declarar que vai ser assim, que a inspiração divina está no teu coração, e vai ser conforme Deus está te comunicando. O Deus de toda a profecia está comunicando coisas ao seu coração. Jesus nasceu e ele foi profetizado anos e anos antes. Ele foi profetizado em Gênesis. Ei, existem coisas na sua vida que já saíram da boca de Deus, que já foram profetizadas pelo Senhor. Toma posse delas. 2025 vai ser melhor que 2024. Por quê? Porque é de fé em fé, é de glória em glória, é de promessa em promessa, cada uma delas se cumprindo na tua vida. Comece a exaltar o nome do Senhor, comece a render gratidão a Ele e declarar o ano 2025 como um ano de bênção, como uma chuva serôdia, regando a terra da última colheita, a chuva serôdia afofando a terra para a colheita. Será o ano de colheita nas nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família, no seu ministério. Um ano de colheita nos seus relacionamentos. Será assim. Se você crê, assim será. Assim como imagina a sua alma. Sim, é. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por 2024. Somos gratos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós temos expectativas para 2025. Nós começamos a trilhar um caminho no reino do Espírito. As famílias desse lugar fortalecidas no Senhor. O Deus de toda glória, de todo poder, manifestado
manifestando saúde divina naqueles que estão enfermos, manifestando provisão naqueles que estão com falta, manifestando alegria aonde há tristeza, manifestando paz aonde há confusão. O Deus de toda a terra, o grande El Shaddai. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.